have a wonderful privilege of being able to address three topics that I enjoy very much, but that were given to me in advance. Eu tive grande privilégio de tratar de três temas que são realmente especiais para mim. And as I was going over the topics, I noticed that they sort of fit a pattern. Fit a pattern. E ao preparar-me sobre esses temas, comecei a ver que eles estão dentro de certo padrão. What is the gospel sort of fits the beginning of Romans, right? O que é o Evangelho tem a ver com o início de Romanos. And then Jesus is Lord as well as Savior fits chapters 5 through 7. E o facto de que Jesus é o Senhor realmente é a mensagem, é a questão dos capítulos 5 e 6. And then is your God big enough is really what Romans chapters 9 through 11 is answering. E finalmente a pergunta é: o teu Deus tão grande? É realmente os assuntos dos capítulos 9 em diante de Romanos. So we're not going to be going verse by verse. Não estaremos trabalhando verso por verso. But we're going to hover over these passages and then dive bomb on a few of these clusters. Mas estaremos tratando sobre alguns desses versículos e estaremos, portanto, nos aprofundando em alguns deles. What is the gospel? What a crazy question to ask a group of pastors. O que é o Evangelho? Que pergunta louca para fazer a grupo de pastores como vocês. It's as if I'm standing on the street handing out tracts. É como se eu estivesse parado na estrada a fazer a entrega de panfletos. We all know the gospel, right? Nós todos conhecemos o Evangelho, certo? But we're like pianos or guitars that need constant tuning. Mas mesmo assim nós somos como pianos e guitarras que sempre precisam ser afinados. We often forget how alien, how foreign the gospel is to us. E várias vezes esquecemos o quão alheio e quão estranho o Evangelho é para nós. So we have to keep being brought back to it, don't we? Então, só é necessário que sejamos sempre trazidos de volta a Ele, não somos? It's also so important today because there are so many false gospels out there. É também tão importante pelo facto de que há vários falsos evangelhos por aí fora. There's the prosperity gospel, Há o evangelho de prosperidade, all about the good life. o evangelho que tem a ver com a boa vida. God is there to satisfy every need that you might possibly have. Que diz que Deus existe para satisfazer toda e qualquer necessidade que você tiver. He's a product. Ele é produto. And if you're not completely satisfied, simply return the unused portion for a full Se refund. você não está completamente satisfeito com esse produto, simplesmente devolve e vai receber o seu reembolso. That's the prosperity gospel. Esse é o evangelho, o culto de prosperidade. Do you have that in Mozambique at all? Existe aqui em Moçambique? We definitely have it in the United States. Certamente nós temos nos Estados Unidos. And in fact, I think we give it to everybody. De facto, penso que nós entregamos isso a todos. There's also the therapy gospel. Mas também há o evangelho terapêutico. Not just the good life, but good feelings. Não apenas the good life, Not just the good life, but the good feelings. Não apenas a boa vida, mas também os bons sentimentos. Do you feel good about yourself? Você sente-se bem a seu respeito. That's the purpose of God, to make you feel good about Esse yourself. é o propósito de Deus, te fazer sentir-se bem. Or the morality gospel. E ainda tem o evangelho moralístico. This takes many forms. E esse tipo de evangelho tem várias formas. But basically, it sees the gospel as good advice. Mas, em forma básica, esse tipo de evangelho diz que o evangelho é bom, é bom conselho. Or the social gospel, E também existe o evangelho social, a good society. uma boa sociedade. Or the great escape gospel, Ou então o evangelho de grande evasão, o escape. which basically says that redemption is not God's saving of the world, but our escape from the world. E esse evangelho diz que, essencialmente, o evangelho não é Deus redimindo o pecador, mas sim a nossa evasão, o nosso escape do mundo. Do any of these false gospels make sense to you as you look around the world and the church today? Se você olha pelo mundo e na igreja hoje, será que esses vários tipos de evangelho fazem sentido para ti? They make sense to us as fallen human beings. Certamente, eles fazem sentido para nós como seres humanos decaídos. But the gospel of Jesus Christ seems foreign. Sim. The gospel of Jesus Christ seems foreign.
Mas o Evangelho de Jesus Cristo parece algo estranho. When we look at the first few chapters of Romans, we see the definition of the problem that the gospel answers. E quando nós olhamos para os primeiros capítulos de Romano, encontramos algumas definições ou algumas perguntas que o Evangelho responde. The gospel is the answer to a problem. O Evangelho é a resposta a um problema. And the problem, the Apostle Paul says, is the wrath of God. E o problema, de acordo com o apóstolo Paulo, é a ira de Deus. So if our gospel doesn't answer that problem, it's not the biblical gospel. Então, se o nosso evangelho não responde a esse problema, não é o evangelho bíblico que pregamos. So now I would like to go, first of all, to Genesis chapter 15, Então, eu gostaria de primeiro abrir em Gênesis 15 and then we'll turn to Romans 4. e depois já vamos de voltar para Romanos capítulo 4. And I'm going to spend a few minutes on Genesis 15 because it really is the basis of Paul's teaching in Romans 4. E eu vou passar um certo tempo em Gênesis 15, porque realmente é esse capítulo que forma a base do ensino paulístico em Romanos 4. So if Brother Anselmo will just read the 15th chapter. Iremos proceder à leitura do capítulo todo. Gênesis capítulo 15. Se ainda não apanhou, pode escutar. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliseu. Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Ó Senhor Deus, como saberei que é de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o
Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu e todos os outros eus. Deus abençoe a sua palavra. How did God create the world? Como que Deus criou o mundo? This is a very easy one. É uma pergunta muito fácil. Did God have anything to work with? Tinha Deus algum material com que trabalhar? Did God cooperate with the creation? Deus cooperou com a criação? Como é que ele fez? No, what did he do? He spoke his word. O que ele fez é que ele falou a sua palavra. Let there be light. Haja luz. And there was a possibility of light. E houve a possibilidade de luz? No. And there was light. E houve luz. When God speaks, he creates by his speech the reality itself. Quando Deus fala, ele cria pela sua palavra a própria realidade. And now Abram and Sarah are called out of the barrenness of Sarah's lifeless womb. E agora Abraão e Sara são chamados fora da sua infertilidade. Not to mention Abraham being nearly 100 years old. Sem mencionar o facto de que Abraão, nesse tempo, já estava quase aos seus 100 anos de idade. And in chapter 12, God has already made that promise. E no capítulo 12, Deus já havia feito essa promessa, But it took Abram and Sarah a while to believe it. mas levou um certo tempo para Abraão e Sara poderem crer na promessa. And so God kept preaching it to them. E assim Deus continuou pregando a promessa para eles. Aren't you glad that God does that with us? Não nos alegramos pelo facto de que Deus faz isso mesmo conosco? And then we read at the beginning of chapter 15, after these things, E quando nós lemos no princípio do capítulo 15 as palavras depois destas coisas, and the things he's referring to então as coisas a que se referem aqui were the war that Abraham waged são a guerra que Abraão conduziu and the strange appearance of Melchizedek, e a estranha aparência de Melquisedeque, the king of Salem, rei de Salém, and a priest, e também sacerdote de Salém, who is called the high priest of God, chamado o sumo sacerdote de Deus, who blesses Abram que vem e abençoa Abraão with bread and wine com pão e vinho, as a confirmation of God's promise. como forma de confirmação da promessa de Deus. And now, when we come to this passage in Genesis 15, Então, quando chegamos a essa passagem do capítulo 15 de Gênesis, God promises Abraham, I am your shield and your reward will be very great. Deus promete a Abraão que eu sou teu escudo e o teu galardão será grande. Now, Abraham is a little bit cautious here. É claro que Abraão, a esse tempo, está muito cuidadoso. It's almost as if he's thinking that God is a little out of touch with the situation. E é quase como que se ele estivesse pensando que, bem, Deus não está realmente a ver a realidade aqui. My reward will be very great. Diz que meu galardão será grande, muito grande. Rewards are fine if you have someone to inherit it. Os galardões são bons se você tem um herdeiro para tais. God has promised me an inheritance, Deus me prometeu uma herança, but he hasn't given me an heir. mas ele não me deu nenhum herdeiro. Now, what's the point of an inheritance without an heir? Qual é a questão de ter herança e não ter herdeiro? So evidently, God is out of touch with my situation. Então, parece que Deus não percebe bem a minha situação. He's not looking at the facts. Ele não está a considerar os factos. Sarah and I are not in a position to have children. Eu e Sara não estamos numa condição de termos filhos. So obviously, Eliezer of Damascus, a servant in my household, will inherit everything I have. Então, obviamente, só pode ser esse homem de Damasco, Eliezer, que vai herdar as minhas coisas. A slave always lives in the present. E escravo sempre vive no presente. The next meal, the next day, A próxima refeição, o próximo dia. without any hope of an inheritance. E ele não tem nenhuma esperança de herança. And Abraham sort of feels like a slave, even though he's wealthy. He feels like he has no future, has no hope. E Abraão aqui, ele mesmo sente-se como escravo que não tem nem esperança. And so God just cut him off.
Então Deus me cortou. God said, I'm done with you. Deus diz que já não há nada mais a fazer contigo. You didn't exercise your free will properly. Então você pode exercer você não exerceu bem a sua livre vontade. I'm going to move on to somebody else. Eu vou para outra pessoa. No? No. What does he do? O que Deus faz? He keeps preaching. Ele continua pregando. He keeps preaching the gospel to him. Ele continua pregando o evangelho a Abraão. No, Abram, you're going to have a son. E ele diz: não, Abraão, você terá um filho. And it's not going to be by Hagar. E não será um filho através da Agar. The child of a slave. Não será o filho da sua escrava. He will be Sarah's son, the son of the free woman. Será filho da Sara. Salvation is of the Lord. Salvation is? Is of the Lord. A salvação é do Senhor. And see, God condescends to Abraham's weakness. E assim Deus quase que percebe a fraqueza de Abraão. When Abraham doubts, he gives him more reason to believe. Quando Abraão duvida, Deus lhe dá mais causa para crer. He even condescends to give Abram a sign. E ele mesmo até se baixa para providenciar a Abraão um sinal. Isn't that amazing? Não é isso maravilhoso? He not only keeps preaching the gospel, but he attaches a sign to it. Deus não apenas continua pregando o evangelho a Abraão, mas ele também ajunta a essa pregação um sinal. So that through the visible, Abraham might tangibly hold on to the invisible promise. Para que através do visível, Abraão seja assim persuadido a agarrar-se àquilo que é invisível. Abram, look at the stars. Então, Abraão, olha para as estrelas. By the way, who made the stars? Quem fez as estrelas, por acaso? Well, Abram, you will have more heirs than the stars in the heavens. Abraão, você terá mais herdeiros do que as estrelas do céu. God condescends to us. Deus desce ao nosso nível. He knows that we don't believe naturally. Ele sabe que nós não cremos facilmente ou naturalmente. But we can't invent promises God never made and hold him to it. Mas nós podemos inventar promessas que Deus não fez e nos apegarmos a elas. And we dare not create signs that he never instituted. Não podemos criar promessas e não devemos também inventar sinais que Ele não instituiu. God, if you want my patronage, then you're going to have to give me a child. Deus, se tu quiseres minha adoração, meu respeito, tu terás que me dar um filho. Or you better fix my finances. Ou então é bom você resolver as minhas finanças. Better fix my marriage. Resolver meu casamento. Especially after Pastor Marcelino's message. Especialmente depois da mensagem do pastor Marcelino. If you just give me a sign. Se tão somente me desses um sinal. You see, we look for promises God never made when he has made the greatest promise of all. Então, assim, nós sempre procuramos por promessas que Deus nunca fez, quando Ele já nos deu a maior promessa de todas. And signs he's never instituted, even though he's given us signs and seals of his grace. E sinais, Ele nunca os instituiu, apesar do facto de que Ele os dá, como forma de demonstrar a sua graça para nós. And then I love the way the text says, Abraham believed. E eu gosto da maneira que o texto diz que Abraão creu. And it was counted to him for righteousness. E isso lhe foi imputado por justiça. It's sort of stated in a very straightforward, matter-of-fact way. Isso simplesmente é colocado perante nós de uma forma tão simples. No fireworks, Não há no explosion. fogo de artifício ou explosões. Yeah. He just found himself believing. Ele simplesmente encontrou-se crendo. Faith doesn't create anything. A fé não cria nada. Faith does not save. Fé não salva. Faith is the instrument of receiving salvation. Fé é um instrumento de receber a salvação. But even that is a gift of salvation. Mas mesmo isso por si é um dom da salvação. God creates faith through the gospel. Deus cria a fé através do evangelho. And that's why even believers like Abraham need to hear it again and again and again. E é por isso que mesmo crentes como Abraão devem sempre estar ouvindo
cada vez mais o Evangelho. The Hebrew verb there is hashav. He was justified. O verbo hebreu, na palavra justificado, é hashav, Means to declare righteous, que significa declarar justo. not to make righteous. Não fazer ou não tornar alguém justo, mas declará-lo justo. And we know later in the story that Abraham really pulls off some pretty terrible sins. Nós sabemos mais tarde, ao longo da história aqui, que Abraão realmente chega a cometer pecados jurídicos. And so he wasn't made perfectly righteous then and there, was he? Então ele não foi feito perfeito ou justo, But he was declared righteous then and there. mas ele foi declarado ser justo Through the faith that the gospel created. através do fé que o evangelho criou. And yet, immediately after, we're told that Abraham believed and was justified. E mesmo assim, imediatamente depois de sermos ditos que Abraão creu e foi justificado, Abraham asks, "But how, Lord, will I know this will happen?" Abraão pergunta, mas Senhor, como é que vou saber que isto vai acontecer? Only 5 seconds later. 5 segundos depois. Do you feel like that sometimes? Você costuma sentir-se assim às vezes? You know, you hear the gospel, you believe the gospel, and then just 5 minutes after you walk out of church, you're scratching your head. Você ouve o evangelho e crê no evangelho e 5 minutos depois que saiu da igreja já está coçando a cabeça. Is this too good to be true? Será que isso é verdade mesmo? I look at my life. Olha para a minha vida. I look at the circumstances. Olho para as minhas circunstâncias. What does God have to work with? O que é que Deus tem com que trabalhar aqui? And God says, I didn't have anything to work with when I made you. E Deus diz, eu não tive nada com que trabalhar quando eu te fiz. I don't need anything to work with when I save you. Eu não tive nada com que trabalhar quando eu te salvei. In fact, our salvation is harder, Ora, more difficult. de facto, a nossa salvação é mais difícil, Because now he not only has nothing, porque agora ele sabe que ele não tem nada. he has hatred, Ele tem ódio, rejection, rejeição. but he can overcome that. Mas ele pode vencer isso. Now, one of the most amazing events takes place when God puts Abraham to sleep in this chapter. E agora, dos eventos maiores que acontece na passagem é quando Deus coloca Abraão a dormir. He promises Abraham 2 things: E ele promete a Abraão 2 coisas. an earthly family, an earthly inheritance, and an earthly land, Uma família terrena, uma herança terrena. and the reality that it typifies, The reality? the reality itself. Okay. E a realidade que essa promessa representa. The reality is a heavenly seed, namely Christ. A realidade é cenário celestial, que é Cristo. We know that because in Galatians, the Apostle Paul tells us, and the seed God promised Abraham was Christ. E nós sabemos isso porque em Gálatas o apóstolo Paulo declara que a semente que Deus prometeu a Abraão era Cristo. And that in him all of the families of the earth would be blessed. E que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. So the promise of an earthly seed is merely a type of the nations of the earth receiving the Então, a gospel. promessa de uma semente terrestre é simplesmente uma sombra da pessoa de Cristo. And so know certainly, he says, know with certainty that this promise will be fulfilled. No uncertainty. Know it with certainty. Então, que conheça com certeza de que essa promessa será de certo cumprida. But once again, God gives him a sign. Mas mais uma vez, Deus dá-lhe sinal. This time he puts him to sleep. E dessa vez, Deus põe Abraão a dormir. You know, it's a lot easier for God to work if he just puts us to sleep. Muito mais fácil para Deus trabalhar quando Ele nos põe a dormir. Have you ever noticed that some of the great leaps forward in the Old Testament happen when he puts the patriarchs to sleep? Já notou que muitos dos maiores avanços no Velho Testamento acontecem quando Deus coloca os patriarcas a dormir? So he puts Adam to sleep and we get Eve. Por exemplo, ele põe Adão a dormir e o resultado é Eva. The next time in chapter 30 of Exodus, Jacob has been
running all over the place trying to make God's plan come true. E a próxima vez é quando Jacó, em Êxodo, no capítulo 30, tem andado a correr por todo lado, tentar tornar as promessas de Deus verdadeiras. And so God shoots him with a dart to put him to sleep. Então Deus lhe dá um tiro com um certo dardo para lhe pôr a dormir. Okay, I made up the dart part. Eu é que criei o dardo. But he put him to sleep, and it's the same thing. He gives a promise Mas Deus põe Jacó a dormir e lhe dá uma promessa, with a sign, com um sinal, a stairway from heaven to earth. uma escada do céu, que desce dos céus para a terra. And when Jesus saw Nathanael, E quando Jesus viu a Natanael, and Nathanael said, "You are the Son of God," e Natanael disse, você é o Filho de Deus. Jesus said, "You will see greater things than these, Jesus disse, coisas maiores que estas verás, for you will see angels ascending and descending the Son of Man." porque tu verás os anjos descendo sobre o Filho de Deus. See, he fulfills his promises. Então Deus cumpre as suas promessas. But the patriarchs didn't see it. Mas os patriarcas não as viram. We have seen it Nós já vimos. because Jesus Christ has come. Já vimos o cumprimento das promessas porque Jesus já veio. And now we turn finally to Romans chapter 4, the fulfillment of Genesis 15. E assim viramos nossa atenção para Romanos 4, para vermos o cumprimento de Gênesis 15. 1 through 8. Romanos 4, 1 a 8. Que nos diz o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, se de facto Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. So he begins with a question, what shall we say was gained by Abraham, our forefather, according to the flesh? Então, Paulo aqui começa com a pergunta: que diremos ter Abraão, nosso pai, segundo a fé, alcançado? In the Apostle Paul's day, there was a doctrine in Judaism Nos dias do apóstolo Paulo, havia uma doutrina judaica called the merit of the fathers. de The merit of the fathers. merit. Essa doutrina chamava-se o mérito dos pais. So even though Israel sometimes sins, Então, segundo essa doutrina, mesmo apesar do fato de que Israel de tempo em tempo peca, the righteous merits of Abraham, Isaac, and Jacob can be credited to Israel. os justos méritos de Abraão, Isaac e Jacó podem ser creditados aos filhos de Israel pecaminosos. Now, like a good rabbi, Então, verdadeiramente como um bom rabi, Paul is saying what actually happened in Genesis 15. Paulo faz a pergunta: o que realmente aconteceu em Gênesis 15? It's assumed here. Let's go back to Genesis 15. E aqui presume-se que os leitores hão de voltar a considerar Gênesis 15. Now, what happened when God put Abraham to sleep? O que aconteceu quando Deus pôs Abraão a dormir? He had a dream. Abraão teve um sonho. And in the dream, he saw a smoking fire pot pass between the pieces. God told Abraham to cut up animals, put each half on either side, and then in the dream, God passed between the pieces. Quando Deus havia instruído a Abraão para cortar os animais que ele pediu e colocá-los em pedaços, um em frente do outro, e no seu sonho, Abraão viu uma figura de uma coluna de fogo,
passando entre aqueles pedaços. What a strange scene. É um cenário muito estranho, But it wasn't strange for Abraham. mas não era algo estranho para Abraão, Because in the ancient Near East at this time, porque no Ocidente Médio naquele tempo there was a political ritual. havia rito, uma cerimônia política, It wasn't religious, não era religioso, it was political. era simplesmente uma cerimônia política. A greater king would rescue a lesser king Rei maior poderia ir ao apoio de rei menor. and annex that lesser kingdom to his empire. E então, depois dele libertar aquele rei, ele podia anexar o seu reino ao reino maior. And then he would impose the terms of the treaty on the lesser king. E assim ele podia impor os termos da aliança sobre o rei menor. Then he would conclude it by making the lesser king pass between animal carcasses. E depois poderia concluir esse ritual por fazer com que o rei que foi auxiliado passasse no meio de cadáveres de animais. With nobles of both the great king and the lesser king looking on, Com os nobres, tanto do maior rei assim como do menor rei, simplesmente assistindo a essa cena. the lesser king passing between the pieces was saying, O facto do rei menor passar entre esses pedaços de animais, ele estaria dizendo may the same thing happen to me that happened to these animals que a mesma coisa que aconteceu a esses animais acontece-me a mim if I fail to keep the terms of this treaty. se eu falhar guardar os termos da aliança. Now, the one thing that's really strange about this one Mas alguma coisa que é realmente estranho quanto a esse assunto de Gênesis 15 is that you'd expect Abraham to pass between the pieces. é que, segundo esse conceito, devia ser Abraão que estivesse a passar entre esses animais cortados. God would give him commands Então Deus lhe daria mandamentos and then make him pass through the pieces. e fazer com que Abraão passasse entre esses pedaços. But there aren't any commands in Genesis 15, Mas em Gênesis 15 não há nenhum mandamento, only promises. apenas promessas. And that's why Abraham isn't passing through the pieces. E é por causa disso que Abraão não passa entre os animais cortados. God did. Deus passa entre eles. May the same thing happen to me that happened to these animal pieces if I fail to fulfill my promise. Deus dizendo que aconteça a mim mesmo o que aconteceu a esses animais se eu falhar observar os termos da aliança. And then in the upper room, E depois, no quarto superior, when Jesus instituted the Last Supper, quando Jesus institui a última ceia, he said, "This is my body and this is my blood. ele disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. My body broken for you. Meu corpo quebrado por vós. My blood shed for you Meu sangue derramado por vós. for a remission of your Para sins." a remissão dos vossos pecados. Paul says, what then do we learn from the story of Abraham? Paulo pergunta: o que é que aprendemos então da história de Abraão? If anybody were justified by works, Se qualquer pessoa podia ser justificada por obras, it's not Abraham. não é Abraão. Have you read the story, he's asking. Did you? Já leu a história? Abraão pergunta. The problem in being bilingual. God is saying, look, I'm taking responsibility for this promise. Deus está dizendo: eu assumo responsabilidade por essas promessas. And so the Apostle Paul says, he has nothing to boast about before God. E assim o apóstolo Paulo diz que Abraão não tem nada de que se vangloriar a respeito dessas promessas. Paul says, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted to him as E righteousness. assim Paulo diz: o que é que diz afinal a Escritura? Ela diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. Verses 4 and 5. E assim então, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão. Qualquer obra não é... Estou a repetir, desculpa.
Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. You see Paul's use of Genesis 15 here. Aqui podemos ver o uso paulino de Gênesis 15. As he argues also in Galatians, there is the promise and then there is the law. Como ele também argumenta em Gálatas, há a promessa e há também a lei. How are we justified? Como é que somos justificados? By doing our best? Fazendo o nosso melhor? No, the Apostle Paul says Jew and Gentile alike are condemned by the law. Não. O apóstolo Paulo diz que tanto judeu assim como gentio são ambos condenados pela lei. Well, at least do your best. Pelo menos faça o melhor. No, our best isn't good enough. Mas o nosso melhor não basta. But God's best is. Mas o melhor de Deus é suficiente. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. He was torn in two. Ele estava praticamente entre duas posições. Like the temple curtain. Who was torn in two? Jesus God was did. torn in two. Jesus foi rasgado em duas partes, tal como a cortina do templo. And he absorbed the sword of his own justice. E ele mesmo recebeu sobre si a espada da sua própria justiça. And as a result, he can say in verses 13 through 25, if you would read those, E como resultado, ele pode dizer isso, o apóstolo Paulo, nos versos 13 13 to 25. a 25. O apóstolo Paulo declara o seguinte, que vamos ler juntos. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. 23. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. So the central point is in verse 14. A parte central está no verso 14. For if it is the adherents of the law who are to be heirs, faith is null and the promise is void. Pois, se são os que obedecem à lei que herdam as promessas, então a fé é em vão. So, how are we saved?
How are we saved? Então, como é que somos salvos? By our successful passing between the pieces? Somos salvos por nós passarmos entre os pedaços? Or like Abraham, receiving God's promise? Ou somos salvos da forma como Abraão foi recebendo as promessas de Deus? When it comes to justification, Quando se trata de justificação, the law and the gospel are totally opposed. a lei e o evangelho são totalmente opostos um ao outro. When it comes to how we are accepted before a holy God, Quando se trata de como nós somos aceitos perante um Deus justo, there is do on one side and done on the other. há, num lado, o faz ou o fazer, e do outro lado, o não faz. The ou law não faça. the law says do this and you shall live. A lei, de um lado, diz, faça isso e tu viverás. The gospel says I have done it all. E o evangelho diz, eu já fiz tudo. So I'll tell you, it's at the bare minimum, Então, ao mínimo, the gospel is whatever has God as the subject of the action. o evangelho é tudo que tem Deus como o sujeito da ação. If you are the subject of the action, it's another gospel. Se você é o sujeito da ação, esse é um outro evangelho. Right? Certo? And I don't know if you hear these phrases in Mozambique, but we often hear Christians say that they're living the gospel. Não sei se vocês costumam ouvir essas frases aqui em Moçambique, mas nós regularmente temos ouvido crentes dizendo: nós estamos vivendo o evangelho, Or they're doing the gospel. ou nós estamos fazendo o evangelho. Do you ever hear that here? Já ouviram essas frases por aqui? It sounds good, right? Soa bem ao ouvido, pois não? But who's the subject of the action? Mas quem é o sujeito da ação nessas frases? You are not the gospel. Você não é o evangelho. And that's good news for you. E há boas notícias, boas novas para ti. Jesus is the gospel. Jesus é o evangelho. Jesus surrendered all. Jesus entregou tudo. Jesus is the victorious Christian. Jesus é o crente vitorioso. Jesus fulfilled the law. Jesus cumpriu a lei. Jesus bore the curse. Jesus suportou a maldição. Justification is not the only fruit of the gospel. It's not the only gift we have in the gospel. A justificação é apenas um dos frutos que temos do evangelho. But without it, there is no gospel at all. Mas sem a justificação, certamente não há evangelho. Let me close with this question. What drives you? E vou fechar por essa pergunta: o que te motiva? Your plans? Seus planos? Your purposes? Seus propósitos? Even the commands of God? Mesmo quando esses propósitos começam com Deus? The way things look to you? Ou é a maneira que as coisas te parecem? The circumstances in your life? Ou então as circunstâncias em sua vida? Or God's promise? Ou o que te motiva são as promessas de Deus? Brothers and sisters, we're in a situation far better than Abraham. Irmãos e irmãs, nós estamos em uma situação melhor, muito mais melhor, se eu posso usar essa expressão, do que Abraão. He saw a vision of what God would do. E He saw a vision of what God would do. ela apenas teve uma visão do que Deus podia fazer. But Jesus Christ has passed through the pieces Mas Jesus Cristo já passou entre os pedaços. and has been raised to the right hand of the Father. E ele já foi levantado e exaltado à direita do Pai. It's not even your hold on God, but God's hold on you. Nem tem a ver com a tua perseverança em Deus, mas Deus continuando consigo. And if you fix your eyes on Jesus Christ E se tu fixares ou colocares os teus olhos sobre Jesus Cristo and have them fixed there Sunday after Sunday, e manter esses olhos sobre ele domingo após domingo, 10,000 devils cannot take your faith away. 10.000 diabos não poderão retirar-te esta fé. Let's pray. Vamos orar. Our gracious Heavenly Father, we thank you for making promises so long ago. Promises that you have fulfilled in history. Pai, te louvamos por fazer tantas promessas há muito tempo atrás, promessas que tu havias de cumprir através da história. And we thank you that even though we cannot trust in
our best works, much less our sins. E nós te louvamos que mesmo quando nós não podemos confiar nas nossas melhores obras, Christ's righteousness is sufficient even for the greatest sinner. a justiça de Cristo é suficiente mesmo para o pior dos pecadores. Help us to trust this gospel not only when we are feeling spiritually well, Ajuda-nos, Senhor, a confiar a este Evangelho não apenas quando sentimos-nos bem espiritualmente, but especially when we feel your wrath, mas especialmente quando sentimos a tua ira. that we may recall that you are our Father now, Que possamos nos lembrar de que tu és nosso Deus because Jesus paid it all. e tu és nosso Pai porque Jesus pagou tudo. In his name we pray, amen. Em seu nome nós oramos.